Fala galera, aqui é o Léo, arquiteto de cloud, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um projeto open source chamado SteamPipe da Turbo. Legal? O jeito que se escreve está aqui atrás de mim. Então se você nunca tiver ouvido falar, a gente vai bem do princípio, bem do começo, como instalar, como acessar, etc. E se você já tiver ouvido falar, a gente vai tocar em alguns tópicos interessantes, como por exemplo, criar as suas próprias customizações e criar tabelas dentro do SteamPipe. Estão preparados? Bora pro vídeo? Como eu expliquei para vocês no comecinho do vídeo, o SteamPipe ele é um projeto open source da Turbo. A Turbo tem vários projetos interessantes, recomendo vocês darem uma olhadinha nas soluções da Turbo. O site da Turbo está aqui falando sobre o SteamPipe. Então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o SteamPipe direto do site da Turbo, o link é esse aqui. Como sempre, os links vão estar na descrição do vídeo ou fixado como primeiro comentário. Então depois dá uma olhadinha aqui nas soluções que a Turbo tem. A Turbo também tem uma parte de resources, onde eles têm vídeos gravados sobre soluções diversas, assim, é bem interessante. Mas vamos voltar ao nosso SteamPipe. Então o que é o SteamPipe? Basicamente o SteamPipe é a possibilidade de você fazer queries no formato SQL ANSI, dos seus recursos na cloud. Então, se você tiver desenvoltura com a linguagem SQL, você consegue, através da composição de uma query, você consegue, por exemplo, saber quais volumes EBS não estão encriptados, quais usuários não estão com MFA habilitado, quais volumes EBS não possuem backup extraído, não possuem um snapshot válido. Então, tem assim muita coisa interessante que você consegue fazer. E você consegue fazer de uma forma bem mais fácil do que, por exemplo, rodar um comando direto na CLI. Vou mostrar aqui direto para vocês, né? Direto e reto. Eu já instalei o SteamPipe, legal? Depois, assim que eu mostrar para vocês como ele funciona de verdade, a gente vai voltar ali para as instruções de instalação. É bem facinho, bem tranquilo, legal? Então, antes de mais nada, como que a gente inicia o SteamPipe? A gente escreve SteamPipe query. Mais fácil que isso, impossível. E aí a gente tem, meus amigos, alguns comandos, algumas tabelas já prontas. Legal? Então eu quero mostrar para vocês algumas tabelas aqui que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem tabelas sobre AWS Account, sobre API Gateway, sobre Audit Manager, sobre AWS Backup, CloudFront, CloudTrail, CloudWatch, AWS Cost, Account Daily, Monthly, Service Daily, Service Monthly, DynamoDB, então backups de DynamoDB. Depois mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como que vocês conseguem criar tabelas através da linguagem Go, se vocês quiserem criar tabelas específicas e mesmo criar mods, mas mais para frente aqui no vídeo eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Mas agora eu quero mostrar para vocês algo mais prático, né? Então eu preparei essa query aqui pra gente. O que essa query está fazendo? Eu quero o Group ID e o Group Name, ou seja, eu quero o Security Group ID e o Security Group Name nessa tabela AWS VPC Security Group Rule, onde o type é ingress e o CIDR IP é 0.0.0/0, ou seja, onde eu tenho realmente security groups que tem um ingress aberto para o mundo, legal? Então eu criei aqui alguns security groups nessa conta de teste, como sempre, e só para a gente conseguir rodar aqui. Então basicamente o que a gente tem? Temos esses security groups aqui na nossa conta, inclusive alguns de um evento que a gente fez para o DBA Brasil, que é o DBA Solidário, legal? E o que eu queria mostrar para vocês? A gente consegue fazer exatamente isso através da AWS CLI? Claro! Se viemos aqui executar, tadã, os resultados são idênticos. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Primeira coisa, se você tiver um pouquinho de desenvoltura com a linguagem SQL, é infinitamente mais fácil você construir uma query para conseguir o dado na conta do que você, por exemplo, utilizar um filter, IP permission, CIDR values, query, security group ID, output table. Então,
se vocês tiverem um pouco de desenvoltura com SQL, fica muito mais fácil de vocês rodarem queries e, enfim, fazerem análises, né? No fim do dia a gente acaba usando a CLI muito mais para pegar um status, por exemplo, um status rápido. Olha, eu quero saber quantas instâncias estão up, quantas instâncias estão down. No fim do dia, provisionamento a gente sempre vai fazer com a infraestrutura como código, e a gente acaba usando a CLI ao invés de acessar a console para você ter ali um dado rápido. Qual é o problema da CLI? Você acaba precisando criar ali um toolkit de comandos, muitas vezes você precisa aprender a fazer filtros mais complexos usando a AWS CLI. Usando o SteamPipe acaba ficando muito mais fácil. E outra coisa que é interessante, você consegue fazer join de tabelas, certo? Então o que é legal? Você, assim como a linguagem SQL tradicional, você consegue fazer join dessa tabela com uma outra tabela, por exemplo, em um campo específico. Então, por exemplo, se eu quiser saber se eu tenho volumes EBS encriptados ou não, ou seja, quais são os volumes EBS que não estão encriptados, eu posso fazer join de duas tabelas específicas e trazer esse resultado para mim. Então, esse fato de você conseguir fazer join em duas tabelas é uma mão na roda absurda para o dia a dia, legal? Então, como que essa magia acontece, né? Como que essa magia no final do dia ela funciona? Então o que eu queria aqui trazer para vocês? O que o SteamPipe faz? O SteamPipe usa uma feature do Postgres chamada Forward Data Wrapper. O que esse cara faz? Esse cara consulta via gRPC endpoints HTTPS. Aqui são todos os endpoints HTTPS que estão sendo suportados hoje pelo SteamPipe. E aí tem inclusive Your Idea e Your Passion. Então eu consigo integrar com a AWS, Google Cloud, GitHub, DNS, Salesforce, Twitter. Também tem algumas outras integrações que não estão aqui. Mas no fim do dia, o que é interessante? Eu consigo acessar os endpoints HTTPS da AWS via a SteamPipe CLI. Então no fim do dia, o que eu estou fazendo aqui com essa query? Eu estou acessando os endpoints HTTPS, eu estou acessando as APIs da AWS e estou submetendo um comando. Legal? Então ele simplifica a minha interação com a console ou com as APIs da AWS no formato de uma linguagem SQL. Então é bem bacana. Se você já trabalhou, se você gosta da linguagem SQL, você vai gostar bastante dessa feature. Eu particularmente achei muito interessante. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês com relação às integrações com múltiplas clouds. Então aqui a gente tem integração com a AWS, com o Google Cloud, com a Alibaba, com o Oracle Cloud, enfim, tem bastante coisa legal que já vem ali embarcado com o SteamPipe. Como que eu instalo? Então aqui a gente tem as instruções de instalação para o macOS, para Linux e para Windows. Super straightforward, já tem os comandos bonitinhos, passo 1, passo 2, passo 3. Você necessariamente precisa instalar esse plugin, SteamPipe plugin install SteamPipe, e aí você pode instalar o plugin para cloud, por exemplo. Então, se eu quiser, por exemplo, instalar o plugin para AWS, SteamPipe plugin install AWS, e aí eu vou ter acesso a todas essas tabelas aqui que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo. Então ali me libera o acesso em todas essas tabelas. Eu falo, poxa Léo, mas eu tenho um use case mais específico, eu não posso construir minhas próprias tabelas? Claro que você pode. Aqui, ó. Então você tem dentro da documentação do SteamPipe, você consegue aqui, né, plugin da AWS. Você consegue, por exemplo, através da linguagem Golang, através da linguagem Go, você consegue criar a tua própria tabela. Então, isso é muito bacana. Então, ao invés de, por exemplo, você instrumentar o acesso à API da AWS via CLI e, poxa, eu precisar usar a CLI para fazer isso, não, eu vou criar uma tabela com os dados que eu quero, agrego os dados que eu quero, defino quais são os nomes de coluna, né? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, dentro do SteamPipe, vamos supor que eu quero inspecionar a tabela EC2 Instance. O que tem dentro da tabela EC2 Instance? Então aqui eu fiz um describe na tabela.
Então quais são as colunas? Account ID, e aí tem uma descrição, warn, block device mappings, elastic GPU associations, instance lifecycle, state, status, type, key name, né? Então a gente tem diversas informações que, se você acessar a API da AWS, você vai receber uma resposta, inclusive via CLI, ou se você quiser acessar via SDK, enfim, as diversas formas que você consegue acessar a API da AWS, você consegue então criar aqui colunas dentro do SteamPipe e selecionar nessas colunas. Então é muito interessante, como eu mostrei aqui para vocês. Você consegue, de uma forma bem fácil, validar, por exemplo, quais security groups estão abertos para o mundo, né? Então aqui, como eu mostrei para vocês, nesse exemplo específico, a gente rapidamente ali dentro da tabela tem uma coluna chamada CIDR IP que facilita a vida. Do mesmo jeito que está 0.0.0/0 poderia ser qualquer outro IP. Então vamos supor que eu quero saber um source específico, também posso, bem fácil. E é muito mais fácil eu mudar o campo aqui da query do que ter que editar o comando da CLI, né? Então é mais fácil, você acaba montando o teu cinto de utilidades em formato de uma query ao invés de um formato, por exemplo, de um comando do AWS CLI. Legal? E o lance de agregar múltiplas fontes é muito show de bola. Eu achei muito legal, muito divertido. Então, gente, vamos lá. Expliquei para vocês como que você cria a tabela. Basicamente você vai ter que codar em Go, bonitinho. Mas tem algo bacana que são os mods, que aqui eles chamam de plugins. Quais são os mods que a gente já tem hoje prontos? Então o que eu queria mostrar para vocês. Vocês têm, para a AWS especificamente, você tem um mod que é como se fosse uma customização para a AWS Compliance. O que está incluso nesse mod? Bem, você pode rodar Security Best Practices, você pode rodar os benchmarks do CIS, você pode rodar um benchmark de GDPR, você pode rodar um benchmark do NIST, PCI. Então, o que eu quero dizer no final do dia? Um conjunto de controles foram empacotados e foi criado um mod. Você pode criar o teu mod. Então, vamos supor que você tem um conjunto de controles que você quer submeter à tua conta. Como que você faz isso de um jeito interessante? Muito simples, você cria um mod dentro do SteamPipe e executa esse mod. Eu vou aqui mostrar para vocês como que você checa, por exemplo. Deixei aqui separado, então eu já configurei o mod do AWS Compliance e eu vou deixar rodando enquanto a gente conversa o benchmark do PCI. Então, o que eu vou fazer? Para a conta que eu tenho configurado, eu vou rodar 44 controles e ele vai mostrando para mim 10 complete, 34 pending e aí onde que ele está validando. Legal? Então, enquanto ele termina de executar, eu vou rapidinho aqui continuar conversando com vocês. O que é um mod? Basicamente, o mod é um conjunto de controles. Eu posso customizar isso? Posso. Aí você vai falar para mim, poxa, Léo, mas com relação a compliance, eu posso usar o AWS Config. E aí, usando a AWS Config, eu consigo automatizar, consigo gerar um evento, consigo fazer compliance de autorremediação. Então, quando algum resource que eu tenho não está compliance com algum controle, eu vou lá, gero um evento, chamo uma lambda e resolvo. Sim, o SteamPipe não é voltado para autorremediação. O SteamPipe ele é voltado, por exemplo, para um reporting. Então, ao invés de usar o AWS CLI e decorar o comando, como está aqui, você pode usar o SteamPipe e um mod, por exemplo, para submeter a tua conta a uma série de validações de best practices. Então você constrói um mod e publica esse mod na tua instituição, na tua empresa. Então é muito interessante o fato de você conseguir criar um mod customizado para você. Aqui a gente está rodando o mod do PCI, que demora um pouquinho porque são 44 controles. Legal? E aí, gente, a gente tem do PCI, né, das documentações, aqui como eu estou rodando exatamente com esse mesmo comando, né, SteamPipe Check, AWS Compliance, Benchmark, PCI V321. Aí são todos os serviços que ele valida, Scaling, CloudTrail, CodeBuild, etc. Você tem também os cheques do NIST, então você pode também checar
pelo conjunto de controles do NIST. Então vamos supor, né, se a nossa conta tem que estar compliance com o PCI é porque a gente transaciona dado de cartão. Eu preciso rodar esses caras, rodar esses controles, fazer a remediação. Então é interessante usar o SteamPipe se eu preciso de um reporte rápido, eu preciso submeter a conta a um conjunto de validações. Se eu quero autorremediação, é muito mais fácil usar o config, né? Então eu crio uma regra no config, crio autorremediação e a vida segue. Se eu só quero gerar um report, através do SteamPipe a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. Legal? Vamos ver se já rodou. Bacana, já rodou. Então aqui, por exemplo, são vários controles diferentes, né? Aqui eu só queria mostrar esse finalzinho, mas ele vem desde aqui, então eu criei bastante coisa para ter dado aqui para mostrar para vocês no fim do dia. Então aqui, por exemplo, vamos voltar do começo. Os meus IDs de snapshot, eu tenho bastante snapshot. Bonitinho. Legal. Hardware MFA. Bonito. Então tá bom, vamos começar do começo. Legal, flow logs. Então aqui, por exemplo, se a gente bater em Guarduri, uma das validações que o PCI faz é se o Guarduri está habilitado. Então, controle 1, Guarduri precisa estar habilitado. Então a gente varreu aqui todas as regiões e indicou se o Guarduri se o Guarduri Detector, que é parte do Guarduri, está configurado ou não. E da mesma forma a gente tem N outros cheques diferentes. Se eu tenho snapshots de EBS que são restauráveis publicamente, etc. Então a gente tem N validações diferentes que esse conjunto de controles do PCI já faz. Então aqui, por exemplo, indo para o fim, a configuração para bloqueio de acesso público do S3. Então todos os buckets que eu tinha configurado nessa conta, ele passou aqui em todas as regiões e mostrou para mim, olha, tá ou não tá bloqueado para acesso público, né? Então aqui, gente, a gente acabou de rodar um conjunto de controles do PCI. Então uma forma muito legal de você conseguir, por exemplo, automatizar a execução de uma validação. Então imagina o seguinte, que eu quero, por exemplo, validar o reliability, os controles de reliability. E uma das coisas que eu quero validar na minha conta é se os meus RDS, por exemplo, estão configurados em multi-AZ. O que isso significa? Então eu posso criar uma query dentro do SteamPipe para validar se os meus RDS estão configurados em multi-AZ. Vamos supor que é um ambiente produtivo e eu quero garantir que eu não tenho nenhum database sem estar configurado com multi-AZ. O que a gente pode fazer aqui no nosso querido SteamPipe? Vamos pesquisar, por exemplo, qual que é a tabela que fala sobre RDS. Então, olha, a gente tem essa daqui, ó, a RDS Database Instance. Show! Então, eu vou dar um inspect AWS RDS DB Instance. O que a gente tem aqui? Todas as colunas que falam sobre RDS. Qual que é a coluna que eu quero saber? Multi-AZ. Legal, então vamos lá, select multi-AZ count from AWS RDS DB instance group by multi-AZ. O que isso quer dizer? Significa que eu quero, dentro dessa tabela, validar todas as minhas instâncias de RDS e me mostrar se está com multi-AZ configurado ou não. O que isso significa se eu rodar na minha conta? Significa que eu tenho 5 instâncias com multi-AZ false e uma instância com multi-AZ true. Aqui, por exemplo, seria um cenário onde o meu controle falhou. Então, eu consigo submeter a minha conta, aqui eu dei um exemplo mega simples, tá, gente? Aqui a gente está testando junto, só para procurar explicar para vocês que você consegue criar um mod com um conjunto de regras, um conjunto de controles que você define e você consegue submeter contas da AWS a esse conjunto de controles. Então aqui, se por exemplo um dos controles é validar se a instância de RDS está com multi-AZ ativo ou não, aqui a gente já veria que existem 5 instâncias que não estão com multi-AZ configurado e ativo. Legal?
Então, gente, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria explicar um pouquinho o que é o SteamPipe. Esses aqui são os comandos que você executa ali no CLI do SteamPipe. Então vocês me viram executar um inspect. Se eu quiser vir aqui e mandar um clear para limpar, eu também consigo. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever tables, ele vai mostrar para mim em todos os plugins que eu instalei. Então, eu instalei o plugin do RDS, o plugin do SteamPipe. Então, em todos os plugins ele mostra para mim quais são as tabelas que já estão configuradas. Tem bastante coisa em AWS, Lambda, Guarduri, EMR, Elasticache. Então, você consegue validar um monte de coisa já com as tabelas padrão dentro do plugin. Como eu expliquei para vocês podem criar suas próprias tabelas e vocês podem criar seus próprios mods. Lembra, mods são um conjunto de controles que você empacota e submete às suas contas da AWS. Legal? Fala galera, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Para mim é muito legal fazer query acessando diretamente as APIs, então a gente não tem um banco de dados, eu estou realmente acessando o último dado que está disponível, então é um jeito diferente de você ter visibilidade da tua conta sem precisar logar na console, nem usar a CLI, então eu gostei bastante. Se vocês curtiram o SteamPipe, vocês querem, por exemplo, que a gente faça o passo a passo de como criar uma tabela ou de como criar a sua própria modificação, coloca aqui nos comentários que a gente faz um vídeo especial sobre isso, legal? Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ajuda a gente bastante. Se você tiver gostado desse vídeo, pode deixar o seu like aqui embaixo. Se você não tiver gostado, não tem problema, pode deixar seu dislike, mas por favor, faça a sua crítica aqui embaixo, fala onde a gente pode melhorar, onde você gostaria que a gente tocasse de uma forma diferente ou explicasse de uma forma diferente, legal? A gente quer ouvir o feedback de vocês. Siga o Café com Cloud nas redes sociais, a gente está lá no Instagram, vira e mexe, a gente abre perguntas, então você pode tirar dúvidas com a gente e a gente é obrigado a responder em 15 segundos, então é um desafio responder em 15 segundos, então a gente acaba respondendo de uma forma bem direta, é interessante, então se você não estiver seguindo o Café com Cloud no Instagram, segue lá, também ajuda a gente e nós nos vemos no próximo episódio, valeu, falou!